Transmitiu. Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão, desejando um bom dia a todos os presentes, um bom dia à nossa secretária, Elisângela Oliveira, aos representantes da Fazenda, doutor Ruider de Oliveira Santos e o doutor Rafael Bosco, e aos demais conselheiros, uma boa sessão e um bom dia também. Hoje nós estamos na primeira Câmara Julgadora, de 23 de janeiro, e nós temos na pauta ordinária dois processos a serem apreciados. E temos também mais dois processos em retorno. Eu vou iniciar com o primeiro processo em retorno, que é o recurso voluntário 2689 de 2025, e a recorrente é Multimercantes Limitada, Solidária, Elétrica Radiante Material Elétrico Limitada, da relatoria do conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição ao conselheiro Nilson Castro, e para representar a Fazenda nós estamos com o doutor Ruider de Oliveira. Eu vou, em razão do impedimento do conselheiro Ítalo, que está convocado para a sessão no dia de hoje, eu convoco, então, o conselheiro Josimar, já está presente, para substituí-lo. Então, solicitando em condição, o senhor pode, por favor, apresentar o relatório, conselheiro? Bom dia, senhor coordenador, nobres conselheiros, senhor representante fazendário, nossa secretária. Consta dos autos que o sujeito passivo, na condição de substituto tributário, localizado em outra unidade da federação, utilizou base de cálculo de retenção inferior exigida da apuração do ICMS, substituição tributária para as operações posteriores, referente à saída de lâmpadas elétricas e eletrônicas, reator, estar relacionadas ao inciso 9 do apêndice 2º do STE e o anexo único do protocolo ICMS 26.01, sem efetuar o pagamento do imposto de substituição tributária pelas operações posteriores, devendo, em consequência, pagar o imposto no valor de R$ 3.862.534,04. Foi rolado como sujeito passivo, solidário na condição de destinatário das mercadorias, a pessoa física elétrica radiante, materiais elétricos e elétricos. Foi intimada a solidária cobrigada, folha 15, enquanto sujeito passivo direto, multimercadantes, via edital em 25/2/2022, tendo em vista a correspondência enviada anteriormente voltada por mudança de endereço. Não havendo manifestação de nenhum dos sujeitos passivos solidários, foi lavrado o termo de revelia, folha 17, foi lavrado o termo de peripção em face do sujeito passivo solidário, 38. O sujeito passivo direto apresentou impugnação em segunda instância, folha 40/56, alegando unidade de lançamento do procedimento de defesa por falha na intimação e prazo de 30 dias para apresentação de novas impugnações. A segunda Câmara decidiu por unanimidade de votos acolher a preliminar de unidade parcial do auto, oficialmente de defesa, em razão da constatação da ineficácia da intimação, determinando o retorno ao setor competente para nova intimação de jeito passivo, para pagar a quantia exigida ou apresentar a impugnação em primeira instância através do DTE. A representação fazendária concordou com a decisão cameral. O sujeito passivo multimercadante limitado é novamente intimado a apresentar nova peça defensória, folha 103 a 112, alegando preliminarmente unidade de lançamento por segurança da determinação da infração, haja vista a divergência entre o valor do tributo apontado como devido e constante do campo de descrição do fato, daquele constante do campo valor do tributo e requer a realização de diligência, no mérito afirma que se trata de operação destinada à industrialização, sem incidência do ICMS-ST, porque a cadeia comercial se encerra naquele momento, sustenta ainda que a multa possui caráter confiscatório e discorre sobre juros e correção monetária, citando o tema 1102 do CTF, requer a nulidade absoluta do auto e no mérito, cancelamento do auto de infração, alternativamente que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa, bem como observância da aplicação do tema, para cálculo de correção monetária dos juros, por meio do despacho 2.986 de 2023, o julgador singular encaminhou os autos da gerência de instituição tributária para a autoridade fiscal informar o correto valor do tributo devido, inclusive apresentando tema aditivo de forma a sanar a divergência apontada pela defesa. Referida solicitação foi atendida por meio do relatório gerencial número 64/2024, da GEST, folha 141 a 152, que veio acompanhado da mídia DVD de folha 153. Intimado o resultado da diligência, o impugnante contesta a revisão fiscal, reiterando os argumentos apresentados quando da impugnação em primeira instância, ou seja, enfatizando a necessidade da anulação do auto de infração.
Em 5 de 4 de 2024, a Subsecretaria da Receita Estadual informa a orientação para o cumprimento de decisão judicial da PGE em razão da suspensão da elegibilidade do crédito tributário conferido no processo judicial, mas informa também que, não obstante o prosseguimento do trâmite do processo administrativo tributário, considerando a pendência do recurso deposto pelo sujeito passivo principal, através do ofício 514 da PGE, informa que foi proferida a sentença procedência dos pedidos, que julgou procedente o pedido inicial para que se afasta a responsabilidade solidária da autora com as exigências fiscais materiadas pelos fatos finais 2209, 8303, 6604, 8336 e orienta o cumprimento da decisão judicial unicamente para a exclusão da responsabilidade solidária elétrica radiante quanto aos créditos dos partes finais 2209, 8303, 6604, 8336 e enquanto cobrigada, anexa à sentença judicial. A Superintendência de Recuperação do Crédito, através do despacho 120/2025, informa que em 9 de 1 de 2024 procedeu à exclusão do jeito passivo solidário elétrica radiante nos créditos tributários constantes dos processos já citados acima. Mediante a sentença, o julgador singular rejeitou a alegação de nulidade, acatou o pedido de diligência que efetivamente resultou na revisão do lançamento e, no mérito, julgou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 3.940.111,05, nos termos da revisão fiscal, folha 141 a 153, a acrescida penalidade proposta e demais combinações legais, ressaltando já havia se implementado no cálculo do crédito tributário o tema 1062 do STF. A Fazenda Pública Estadual informa que a sentença se encontra em sintonia com as provas contidas nos autos. Devidamente estimado, o sujeito passivo comparece aos autos, apresenta recurso voluntário, reafirma a nulidade do auto de infração em razão da insegurança na determinação da infração por divergência entre o valor do tributo indicado na descrição do fato e aquele constante no valor do tributo, sustentando a necessidade de diligência. No mérito, reitera que as mercadorias foram destinadas ao processo de industrialização da adquirente e pode ser expressa exclusiva no regime de suspensão tributária, no artigo 32, parágrafo 2º, inciso 1º do anexo 8º do RCTE, e que não pode ser responsabilizada para eventual desvio de finalidade do adquirente, especialmente porque optou em boa-fé e adotou medidas de verificação. Defende ainda que a lâmpada LED podem compor produtos industriais mais amplos e não são necessariamente produtos finais. Sustenta também que a multa aplicada possui caráter confiscatório e viola o artigo 483-A do RCTE, que sustenta o valor tributo principal. Ao final, requer a nulidade do auto de infração e, no mérito, cancelamento integral da exigência ante a inexistência do fato giratório do ICMS-ST, subsidiariamente a redução da multa ao limite do valor do tributo e a adequação da penalidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Despacho 1579 de 2025, na primeira Câmara, em face da ausência justificada, o relator determinou adiamento por julgamento para o processo dia 23 de 1 de 2023, que é o dia de hoje. É o relatório, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro Francisco. Eu peço que o doutor Ruider, então, faça a sua sustentação. Bom dia, doutor Ruider, novamente. Bom dia, conselheira Nislene. Bom dia, a conselheira Virgínia, aos conselheiros doutor Josimar, doutor Emir, doutor Francisco, doutor Nilson, doutor Ítalo, ao colega de representação fazendária, doutor Rafael, e a secretária Elisângela. Nesse processo, o sujeito passivo ele é um comerciante atacadista estabelecido no estado do Paraná e, por força do artigo 51, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Tributário Estadual e do protocolo ICMS 26 de 2001, quando ele vende mercadoria, né, no caso específico, lâmpadas para a empresa do estado de Goiás, ele é obrigado ao recolhimento do ICMS substituição tributária. E aqui, nesse processo, o que se cobra é exatamente o ICMS substituição tributária, que deixou de ser retido, né, por esse contribuinte para uma empresa específica, né, apenas uma empresa, apenas uma destinatária. Aqui hoje vão ser julgados dois processos. Esse processo, o destinatário das mercadorias, né, é apenas um, e no outro processo há vários destinatários, mas os dois processos tratam do mesmo objeto. Nesse recurso, o sujeito passivo ele pede pela nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, alegando ter ocorrido uma diferença entre o valor do auto de infração informado no campo descrição do fato e o valor informado nos campos valor do tributo, né? E que essa diferença de valor nesses lugares diferentes
seria motivo de nulidade do auto por insegurança na determinação da infração, por se tratar de um vício insanável, né? Ele diz que esse vício é insanável. Pois bem, reiterando aqui o julgador singular, e conforme o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 16.469 de 2009, abre aspas, as incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. E o que nós observamos aqui do lançamento original é que a infração ela foi descrita com clareza. Trata-se de falta de pagamento de ICMS substituição tributária. O Estado entende que o sujeito passivo era o responsável e todos os documentos necessários para a identificação das operações que foram objeto da infração e também a metodologia do cálculo, né, o detalhamento do cálculo, eles fazem parte do lançamento. Estão na mídia da folha 12 do processo. Inclusive, há uma planilha individualizando o cálculo para cada mercadoria em cada operação. O erro existente, né, e que foi corrigido, ele não resulta em cerceamento de defesa, pois pode ser facilmente identificado. Era somente um erro de totalização e que foi facilmente corrigido, né? Não se tratava de um vício insanável, conforme alegou o sujeito passivo. E todos os valores individuais por mercadoria, após a correção, são os mesmos, né? Então, os valores iniciais já possibilitavam, desde o início, o exercício do contraditório pelo sujeito passivo. Então, nós pedimos aqui pela rejeição dessa alegação de cerceamento. No mérito, o sujeito passivo ele não nega sua condição de substituto tributário na venda interestadual para contribuintes do Estado de Goiás. Sua alegação é no sentido de que as operações objeto desse auto-infração se enquadram em uma exceção prevista na legislação que o dispensa da responsabilidade de recolhimento do ICMS substituição tributária, nos termos do artigo 32, parágrafo 6º, inciso 1 do anexo 8º do regulamento, que diz o seguinte, abre aspas, o regime de substituição tributária não se aplica à operação que destine mercadoria sujeita à retenção na fonte a estabelecimento que irá utilizá-la em processo de produção ou industrialização. Então, o sujeito passivo aqui ele alega que as operações que resultaram no lançamento têm como destinatário um estabelecimento que iria utilizar essas mercadorias em processo de industrialização. E, por isso, remeteu as mercadorias sem reter o ICMS substituição tributária. E o sujeito passivo ele defende essa tese com dois argumentos. O primeiro é de que a empresa destinatária ela tem como KNAI principal a atividade de fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo. E o segundo argumento é que a empresa destinatária lhe prestou uma declaração por escrito de que todos os produtos adquiridos de vossa empresa são classificados como matéria-prima para nosso processo de industrialização. Pois bem, sobre esse documento, né, essa declaração, trata-se de um documento particular, elaborado de uma empresa para outra, não é um documento fiscal, né? E aí eu destaco aqui o disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional. O artigo 123 diz o seguinte, salvo disposições de lei contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ou seja, esse documento ele não tem a capacidade de alterar a responsabilidade tributária de um contribuinte. A responsabilidade tributária ela é determinada pela legislação. Esse documento ele pode servir, por exemplo, para que o sujeito passivo acione o judiciário para reclamar do prejuízo causado pelo destinatário das mercadorias, mas não serve para alterar a responsabilidade tributária. E a alegação de que a atividade principal do destinatário é industrial não é suficiente para demonstrar que as mercadorias foram efetivamente utilizadas no processo de industrialização. E o que determina a substituição tributária é a destinação da mercadoria. E aí, conforme documentação juntada ao auto-infração,
conforme a planilha chamada Anexo 5 do arquivo de nome Revisão PAT Multimercantes, está na mídia da Folha 153, a destinatária das lâmpadas realizou vendas dessas mercadorias. Não houve utilização em processo de fabricação. Mais que isso, as vendas foram classificadas como venda de mercadoria sujeita ao regime de submissão tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente. Esse foi o CFOP utilizado nessas vendas, né? Ou seja, nem o sujeito passivo recolheu o ICMS de submissão tributária e nem o destinatário recolheu o ICMS da sua operação de venda, o que resultou claramente em prejuízo ao Estado. E não era de se esperar outra destinação dessas mercadorias senão a venda. Trata-se aqui de lâmpadas. Lâmpadas é um material acabado que já vem pronto para consumo. É improvável, né? E sendo improvável a utilização desse tipo de mercadoria em processo de industrialização, não poderia o sujeito passivo desse processo, né? O comerciante atacadista do outro estado, utilizar como parâmetro simplesmente o KNAI principal do adquirente. Ainda mais que esse mesmo adquirente possui KNAI de comerciante de materiais elétricos, né? Então, diante de todos esses argumentos, nós temos aqui o entendimento claro de que essa mercadoria ela não foi aplicada em processo de industrialização e o ICMS, submissão tributária, deveria ter sido retido pelo remetente. Então, pedimos aqui pela procedência do auto de infração. Só para complementar aqui, o recorrente também ele alega que a multa é confiscatória, porém a multa aqui ela é de 80% do valor do tributo, abaixo, né, do limite de 100% determinado atualmente na jurisprudência dos tribunais superiores, então também deve ser afastada essa alegação de multa confiscatória. Então, concluímos aqui reiterando a procedência do auto de infração. Desculpa, na realidade, é a manutenção da sentença com a procedência parcial. Obrigado. Obrigada, doutor Ruider. Eu vou só pedir ou ao senhor, doutor Ruider, ou ao relator, o valor da procedência parcial, se vocês tiverem para me informar, para eu depois anunciar. Se não tiver, a gente pega depois, não tem problema não. 3 milhões, está anotando? Pode falar. 3.940.111,05. Muito obrigada. Eu questiono se há. Obrigada, doutor Ruider. Eu questiono se há necessidade de conferência entre os conselheiros. Não havendo necessidade de conferência, eu peço ao relator que profira o voto, por favor. Senhor Coordenador, nobres conselheiros, em apreciação ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, Multimercadância Limitada, inicialmente, cumpre-se registrar que a Solidária Elétrica Radiante Materiais Elétricos, EIRELI, ajuizou a ação anulatória em face do Estado de Goiás, obtendo sentença judicial de procedência para afastar sua responsabilidade solidária relativamente dentre outros partes, ao PAT 40, 4012, 21, 01, 576604. A Procuradoria-Geral do Estado, primeiro ofício 514/2025, orientou o cumprimento da decisão judicial exclusivamente para a exclusão da responsabilidade solidária da referida empresa. Ademais, consta dos autos o despacho 120/2025 da Superintendência de Recuperação de Crédito, informando que a exclusão da solidária já foi efetivada em 9/1/2024. Assim, informamos a exclusão definitiva da Solidária Elétrica Radiante Materiais Elétricos, EIRELI, do polo passivo, em estrito cumprimento da ordem judicial, sanando eventual omissão de sentença singular quanto a esse ponto, sem qualquer reflexo sobre o exigente tributário em face do direito passivo principal. Da preliminar. No tocante à preliminar, suscitada pela recorrente, relativa à alegada nulidade do auto de infração por segurança na determinação da infração, em razão da divergência entre os valores constantes no campo de descrição de fato e valor do tributo, não lhe assiste razão, conforme devidamente consignado na sentença recorrida, a inconsistência formal apontada foi integralmente sanada por meio de diligência fiscal, determinada pelo julgador singular, que culminou na apresentação do relatório diligencial 64/2024 e do respectivo termo aditivo, esclarecendo e ajustando o valor correto do crédito tributário.
Ressalta-se que o saneamento ocorreu antes do julgamento, com plena ciência do sujeito passivo, que foi regularmente intimado e deve assegurar o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo processual. Dessa forma, rejeita a preliminar de nulidade, mantendo a exigência fiscal. No mérito, sustenta o recorrente que a mercadoria objeto da autuação teria sido destinada à industrialização da adquirente, hipótese que afastaria a incidência do regime de substituição tributária nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, inciso 1º do anexo 8º do STE, além de alegar boa-fé e impossibilidade de responsabilização por eventual desvio de finalidade. Todavia, razão não lhe assiste. Conforme corretamente destacado pelo julgador singular, não foi produzida qualquer prova idônea e eficaz capaz de demonstrar que as mercadorias lâmpadas elétricas, eletrônicas, reatores e demais foram efetivamente destinadas ao processo de industrialização. Ao revés, restou comprovado nos autos que a empresa destinatária registrou tais mercadorias em sua descrição fiscal como compras para comercialização, evidenciando sua inserção na cadeia mercantil comum. Nesse contexto, a alegação genérica do possível utilização industrial, desacompanhada da prova concreta, não é suficiente para afastar a incidência do regime de subvenção tributária, sobretudo quanto ao próprio registros fiscais e do destinatário, demonstram destinação diversa da alegada. Assim, tratando-se de mercadorias expressamente arroladas no inciso 9º do apêndice 2º do STE e do protocolo ICMS 2601, correta a exigência do ICMS-ST pelas operações subsequentes nos termos da legislação de regência. No que se refere à penalidade aplicada, igualmente não procede a alegação do caráter confiscatório. A multa foi aplicada com fundamento do artigo 71, 4A maiúsculo da Lei 11.651, dentro dos parâmetros legais, existindo violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, conforme expressamente consignado na sentença, o cálculo do crédito tributário já observa o entendimento formulado pelo tema 102 do STF, quanto aos créditos de juros e correções monetárias. Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na exigência fiscal. Impõe-se a manutenção integral da sentença singular, que julgou parcialmente procedente ao de infração, nos exatos termos da revisão fiscal promovida. Diante do exposto, conheço o recurso voluntário, nego o provimento para manter, no mais, a sentença singular que julgou parcialmente procedente ao de infração nos termos da revisão fiscal, com a aplicação da penalidade e demais acréscimos legais. É como eu voto, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro Francisco. O conselheiro Josimar, com a palavra. Bom dia a todos. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro Francisco, até por entender que, nesse caso, não cabe mais, por esse conselho, análise relativa à solidária, porque ele já foi excluído pela esfera judicial, né, conforme o despacho exarado pela Superintendência de Recuperação de Créditos, e no mérito, mantendo realmente a decisão exarada na fase singular, e por esses motivos, eu voto acompanhando integralmente o voto do conselheiro Francisco. Obrigada, conselheiro. Conselheiro doutor Emir César, com a palavra. Voto somente o relator por concordar com os termos de seu voto. Pois não. Conselheira Virgínia. Bom dia a todos que participam da sessão, os que aguardam na sala, nossa secretária, mais pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Eu também acompanho o voto proferido pelo relator. Obrigada. Então, anunciando o resultado, a primeira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, afasta o pedido de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, conhece do recurso, nega-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou pela parcial procedência no valor de ICMS-ST de R$ 3.940.111,05. Quanto ao pedido de adequação da penalidade, em função de seu caráter confiscatório, foi também rejeitado o presente pedido. Então, deixa eu só fazer uma anotação aqui. É este o resultado para o presente julgamento.
O processo seguinte, também em retorno, ele é de minha relatoria, e razão pela qual eu transfiro a coordenação para a conselheira Virgínia, que eu possa fazer o julgamento. Muito obrigada, conselheira Nislene. Agradeço a possibilidade de colaborar com os trabalhos da sessão. Então, eu passo a anunciar o processo para julgamento. O processo é o número 4012-101-5801-13, contendo recurso voluntário 2690 de 2025, em que a recorrente Multimercantes Limitada, sendo relatora a conselheira Nislene Alves Borges, representante da Fazenda Pública, Dr. Ruider, não consta representante do sujeito passivo para sustentação oral. Peço gentileza à conselheira Nislene que, quando estiver em condições, profira o seu relatório. Obrigada, conselheira Virgínia. Conforme já até mencionado pelo doutor Ruider, este processo ele é bem parecido com o anterior, mas ele é assim, a matéria é a mesma, né? A exigência é a mesma, ICMS-ST, de referente à saída de lâmpadas elétricas e eletrônicas, reator e starter, relacionados. Conselheira Nislene, só um instante, por gentileza. Eu vou pedir a gentileza do conselheiro Josimar ele permanecer nesse processo, tendo em vista que o conselheiro Ítalo também nesse processo encontra-se impedido. Desculpa a interrupção, era Imagina, só para. está correto. Obrigada. Bom, então, tem algumas diferenças. A diferença básica neste processo aqui é apenas a situação de que não foi feito o auto de infração direcionado a um determinado destinatário goiano. Ele foi em relação aos outros destinatários, que exatamente é o mesmo período, né, 17 a 21, 2017 a 2021, só que aqui são vários destinatários. Então, eu vou fazer um relatório, assim, resumido, para dar o entendimento que aqui ele traz, além dessa questão trazida no auto anterior, em relação ao destino para a indústria, né, para algumas indústrias, que aqui ele alega, também desde a impugnação em primeira instância, ele faz outras alegações. Então, eu vou fazer um resumo, um relatório mais resumido, mas eu achei importante a gente estabelecer, fazer essas colocações, né, em relação ao que incomodou o sujeito passivo. Na impugnação, em resumo, ele sustenta que a fiscalização teria deixado de analisar três questões importantes antes de promover a autuação. Se o produto era destinado à comercialização, e aí ele repete, né, essa mesma alegação em relação à indústria no processo anterior, se a vigência do protocolo, o ICMS 8411, para o estado de Goiás, para observar essa vigência, né? E também observar a atividade principal desempenhada pelas empresas que adquiriram tais mercadorias, as empresas goianas que adquiriram, né? Afirma ainda que em suas operações verifica antes da emissão da nota qual a finalidade da compra pelo cliente goiano, examinando a atividade principal do mesmo e calculando corretamente o valor do imposto a ser recolhido. E ainda quanto ao mérito, argue aí também repetido em relação ao anterior, o caráter confiscatório, é essa a situação contida, né? Ele apresenta vasta documentação, incluindo mídia, CD, contendo as operações realizadas junto aos contribuintes goianos, pela qual afirma que restaria demonstradas situações em que a impugnante teria deixado de recolher o ICMS, sendo elas, quando se trata de adquirente indústria ou consumidor final não contribuinte do imposto, quando o adquirente possuía TARI, que lhe atribuía a condição de substituto, ou quando as mercadorias não mais estariam abrangidas pelo regime de substituição tributária, no caso do protocolo 84, né, que foi a partir de 1 de 3 de 2018, que deixou de ser
abrangido pelo regime de substituição tributária segundo a impugnação. Os autos, só um minutinho. Os autos, então, diante das alegações do contribuinte, foram encaminhados em diligência pelo julgador de primeira instância, cujas solicitações foram devidamente atendidas por meio de relatório diligencial e juntada de mídia, em que se demonstrou em detalhes as alterações efetuadas, tendo a autoridade revisora, após as análises, alterado o crédito tributário de 488 mil e alguns reais para 468 mil. Intimado o sujeito passivo do resultado da diligência, este se manifestou discordando de alguns pontos do trabalho revisional. Em julgamento, o julgador singular decidiu pelo afastamento das alegações de nulidade e, no mérito, acolheu a revisão fiscal e, julgando pela parcial procedência nos termos da revisão, no valor remanescente de ICMS-ST de R$ 468.062,86. Então, em sede de recurso voluntário, que é o que nós apreciamos no momento, o sujeito passivo reitera parte das alegações apresentadas em impugnação e na manifestação resultado da diligência em fase singular. Ele pede a nulidade por cerceamento, por entender que, apesar do trabalho revisional, persistira as inconsistências apontadas na impugnação. No mérito, ele pugna pela improcedência do lançamento, pelo reconhecimento, a fundamentação do pedido de improcedência seria o reconhecimento da não incidência do ICMS, ST, sobre as operações destinadas à indústria, né, que coincide, novamente reafirmo, coincide com o julgamento anterior, as destinadas a consumidores finais não contribuintes de ICMS, prestadoras de serviços, e também quando os destinatários possuírem TARI, que lhe atribua a condição de substituto tributário, que afastar a sua obrigação de figurar como responsável pela apuração e pagamento do imposto devido ao Estado de Goiás. Por fim, pede pela redução da multa aplicada por entender pelo seu caráter confiscatório. É este o resumido relatório, senhora coordenadora. Muito obrigada, conselheira Nislene. Então, agora eu passo a palavra para o representante da Fazenda Pública, doutor Ruider, para que se manifeste com relação ao relatório que foi feito, consideração de possibilidade de extensão do julgamento do processo anterior. A palavra. Muito obrigado, conselheira Virgínia, pela palavra. Os processos aqui eles são bem parecidos, né? A diferença aqui já foi apontada pela conselheira Nislene, que são vários destinatários e, além do protocolo 26 de 2001 de lâmpadas elétricas, também há materiais, né, há mercadorias constantes da relação do protocolo 84 de 2011 de materiais elétricos, né? Então, lâmpadas e materiais elétricos aqui nesse processo. E aqui também há um pedido de nulidade por cerceamento de defesa, basicamente criticando que os erros que foram corrigidos na diligência seriam motivos de nulidade, da mesma forma com o outro processo. Os erros aqui foram outros, mas da mesma forma com o outro processo. Mas aqui também os erros eram sanáveis, foram corrigidos e em nenhum momento houve cerceamento. A nulidade também, ele alega que houve um equívoco quanto à apuração do diferencial de alíquota, né, e que o lançamento foi retificado em nova planilha, que inquestionavelmente alterou o critério jurídico da autuação, pois que não estão mais baseados nos dispositivos relacionados com a submissão tributária. Parece que o entendimento do sujeito passivo aqui é de que a cobrança do diferencial de alíquotas ela não pode ser realizada nesse auto de infração, já que o objeto desse auto de infração é a cobrança do ICMS, submissão tributária. Mas o ICMS diferencial de alíquota cobrado nesse processo é aquele referente à operação destinada a contribuinte do imposto, onde a responsabilidade de pagamento, conforme a regra geral do artigo 44, parágrafo 1º-A, inciso 1 do CTE, é do destinatário do imposto, né? Então,
quando tem o diferencial de alíquotas, que a responsabilidade é do destinatário, a mercadoria ela é sujeita à substituição tributária, o substituto tributário ele passa a ser responsável também pelo pagamento do diferencial de alíquota, né? Isso é o que consta ali no artigo 32 do anexo 8º, né? Diz o seguinte: o regime de substituição tributária pela operação posterior, retenção na fonte, consiste na retenção, apuração e pagamento do imposto devido por operação interna subsequente, inclusive quanto ao diferencial de alíquotas, né? Se for o caso. Então, o diferencial de alíquotas cobrado nesse processo é esse, né? E, sendo assim, não há irregularidade de cobrança do default pelo substituto tributário de mercadoria em operação interestadual destinada a contribuinte do imposto. Fato é que o default devido nas operações realizadas para não contribuinte do imposto, como foi o caso das construtoras nesse processo, ele foi excluído do auto de infração, porque não se enquadra nessa previsão aqui do artigo 32. Então, também deve ser afastada a nulidade por esse argumento, né? O sujeito passivo aqui nesse processo ele também alega e deixou de reter o ICMS substituição tributária porque, para vários casos, as mercadorias eram destinadas à industrialização, e aí eu não vou repetir aqui os argumentos utilizados no processo anterior, né? Foi demonstrado no processo que as mercadorias foram destinadas realmente à comercialização, e não cabe aqui deixar de reter o ICMS substituição tributária simplesmente porque o CNAE do destinatário possui atividade comum das atividades, atividade industrial, né? Outra alegação do sujeito passivo de que as mercadorias não estavam mais no regime da substituição tributária, né? As planilhas que contêm os dados dos cálculos do imposto possuem classificações das operações, o momento da ocorrência da operação e o regime que essa operação é sujeita, né? E os dados dessas planilhas, elas foram revisadas na primeira instância. Então, que apesar do sujeito passivo reiterar esse argumento, né, de que havia mercadorias que não estavam mais no regime da substituição tributária, e, na realidade, algumas que ainda não estariam no regime da substituição tributária, que é o caso das lâmpadas LED, né, esse argumento ele foi genérico, porque ele não apontou os erros, né? O auditor fiscal, diante desse argumento, ele fez uma revisão, ele criou colunas nas planilhas para classificar, para evitar essa situação, demonstrando que tudo isso que o sujeito passivo alegou foi levado em consideração na revisão, e o sujeito passivo agora, nesse recurso, ele continua alegando, mas ele não apontou o erro específico. Então, nós entendemos aqui que essa alegação também deve ser rejeitada. O sujeito passivo também alega que há operações em que os destinatários são signatários de termo de acordo, que dispensa a substituição tributária e transfere ao contribuinte goiano a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS substituição tributária, mas ele trata especificamente de um caso, de um TARI do contribuinte que é para mercadorias relacionadas ao protocolo 84 de 2011, que são os materiais elétricos, né? No entanto, as operações que o auditor fiscal cobra dele relativamente a esse sujeito, a esse destinatário, são lâmpadas, né, que são relacionadas no protocolo 26 de 2001, ou seja, esse destinatário tinha um TARI que passava por ele a responsabilidade para recolher o ICMS substituição tributária do material elétrico, mas não das lâmpadas. E o que se cobra que é das lâmpadas, né? Isso foi bem tratado também no relatório diligencial do auditor fiscal. Para fins de substituição tributária, lâmpada não faz parte da relação de materiais elétricos do protocolo 84 de 2011. Para fins de substituição tributária, esses produtos têm tratamentos diferentes, né? Então, um dos argumentos do sujeito passivo é que lâmpada seria uma espécie de material elétrico, mas aqui não é questão de língua, né? de linguagem, entender que é uma questão tributária, né? E tributariamente falando, existem duas relações de materiais diferentes, uma para cada protocolo, e o TARI ele se referia somente ao protocolo de materiais elétricos, né? Por fim, aqui, na revisão fiscal, o auditor ele excluiu do levantamento operações destinadas a construtoras não contribuintes do imposto, né? Mas o sujeito passivo ele não concordou com a falta da exclusão de uma das empresas, a empresa Engefap, a qual ele considera como construtora.
E ao analisar a documentação dessa empresa, nós ficamos em dúvida com relação à real atividade da empresa, se construtora ou se prestadora de outros serviços, já que ela possui KNAI mistos, né? O que exigiria uma maior investigação dessa atividade, né? Mas considerando até o valor do lançamento relacionado com essa empresa e considerando até mesmo o custo, né? Não só o custo financeiro do julgamento desse processo, mas também o custo de tempo do retorno desse processo, nós nos manifestamos aqui por considerar que essa empresa, né, pode ser excluída, sendo classificada assim como construtora, né, e não como e assim como construtora ela seria não contribuinte do ICMS, né? Mas essa exclusão vai resultar numa alteração do valor do lançamento, mas são apenas 3 meses que isso vai influenciar no cálculo, então eu mesmo fiz o cálculo aqui e passo para vocês o valor que eu entendo, né, após a exclusão dessa empresa, como o valor da parcial procedência nesse processo, né? O valor do mês de março de 2018, ele passa para 11 centavos, era 806,63, passa para 11 centavos. O valor de julho de 2018 passa para 17 centavos e o valor de agosto de 2018 passa para R$ 3.856,01 e a parcial procedência ela ficaria no valor total de R$ 466.883,65. É uma diferença muito pequena e a gente entende que não é necessário retorno em diligência para essa verificação. Então, com isso, a gente conclui aqui nos manifestando sobre aquilo que seria diferente, que foi acrescido nesse processo que não teve no outro. É como nos manifestamos, senhora coordenadora. Obrigado. Agradeço o representante da Fazenda Pública, doutor Ruida, pela manifestação. Então, agora eu abro a palavra aos conselheiros que participam da sessão para possíveis conferências. Bom, não havendo necessidade de conferência, eu devolvo a palavra para a conselheira Nislene, que fez o encaminhamento no sentido de extensão do julgamento do processo anterior, indagando se gostaria de fazer a complementação do voto ou qualquer acréscimo com relação ao processo. Obrigada, conselheira Virgínia. Na verdade, são situações específicas, né, que nós temos neste processo, e a gente pede mesmo a extensão em relação ao pedido de nulidade. Eu acho que não há essa necessidade de fundamentar novamente. O julgamento anterior foi muito bem fundamentado em relação a esse afastamento, né, do pedido. E também em relação à argumentação sobre os destinatários industriais, né? Agora, em relação aos TARES, na verdade foram bem discutidos, né, e fundamentados todos esses argumentos aí lá na primeira instância, que inclusive essa diligência que serve aqui para os argumentos no recurso voluntário e os contra-argumentos aí da Fazenda Pública, eles já foram devidamente debatidos, né, na sentença singular e, e foram, inclusive, foi feita, né, a revisão, diga-se de passagem, muito bem elaborada, né, eu entendo que bem detalhada, com todos os demonstrativos, não omitiu absolutamente nada, né, ficou bem transparente o que ele estava realmente entendendo em relação a todos os argumentos da defesa. Também a defesa é digna de elogio, porque trouxe pontualmente as situações que ela entendia que não seria, né, a sua concordância. E demonstrou, assim, muito conhecimento da matéria também,
E, inclusive, essa situação, relacionando aqui ao TARI, né, é que ele continua irresignado. É, o TARI é essa situação, inclusive a Fazenda já bem pontuou, já bem colocou. É, o TARI do sujeito, do destinatário, que ele traz aqui, a justificativa que ele estaria assumindo a condição de substituto, de fato, é um TARI em que o destinatário assume a condição de substituto, mas não em relação às mercadorias que ele está exigindo aqui, que ele está cobrando aqui nos autos, né? A auditoria, o auditor fiscal. Então, o TARI diz respeito ao material elétrico, que faz parte da relação do rol de mercadorias do Protocolo 84/2011, e não das mercadorias lâmpadas e lâmpadas elétricas, lâmpadas de LED, starter, né, que é outro protocolo, é uma relação de outro protocolo. E aí o próprio sujeito passivo questiona, né? A defesa questiona, ué, mas lâmpada não é material elétrico? É, de fato. Só que dentro do material elétrico que foi esse protocolo 8411, não existem NCMs dessas mercadorias. Essas mercadorias que estão sendo cobradas aqui, neste caso desse sujeito passivo que tem esse TARI, são as lâmpadas, né, que estão no protocolo 26, que são outros NCMs. Então, um não interfere no outro, não há sobreposição de protocolo, né, de rol de produtos em relação aos protocolos, né? Isso aqui ficou muito bem explicado no relatório diligencial, mas ele continua contestando, então é essa a situação, né? A outra situação é essa, né, que tanto que vem colocando, né, que é digno de elogio aí a defesa, que o auditor entendeu que algumas construtoras, de fato, não fariam parte aí do destinatário que deveria ter cobrado, né, ser cobrada o ICMS-ST. E deixou a Engefap, ele entendeu que um dos quinais, ele tem diversos quinais, e o quinai principal, que é 75% das atividades dessa Engefap, é de construtora, né? E os outros, se a gente for verificar, inclusive o auditor traz nas mídias, né, nos arquivos, todos esses CCS dessas empresas, os outros quinais dessa Engefap, a gente identifica que todos eles dizem respeito à prestação de serviço, né? Então, nesse sentido, eu estou de acordo com a Fazenda, no sentido de excluir, e por entender que se trata, de fato, de uma construtora, em Engefap Edificações, né? Então, eu estou concordando com a Fazenda, no sentido de excluir esses 2.492,62 do crédito tributário total, né? Então, eu encerro aqui o meu voto, senhora coordenadora, entendendo que, conhecendo, né, do recurso do sujeito passivo, dando-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e julgar o auto eh, no valor de ICMS-ST, no valor de R$ 466.883,65. É este o meu voto. Muito obrigada, conselheira Nislene. Então, agora eu passo a palavra para o conselheiro Nilson, também para que profira o seu voto. Muito obrigado, senhora coordenadora. Bom dia, na pessoa de que eu cumprimento os demais presentes, especialmente o doutor Rui, da nossa secretária Elisângela, os demais que nos assistem pelo YouTube. Eu vou acompanhar o voto da relatora na sua íntegra, senhora coordenadora.
Agradeço, conselheiro Nilson. Na sequência, conselheiro Josimar, como vota? Eu vou acompanhar o voto da relatora, até pela sua completude e pelo fato de estar totalmente correto. Muito obrigada. Conselheiro Emir César? Eu acompanho o relator com as ponderações do Dr. Ruider. Muito obrigada, conselheiro Emir César. Então, nós finalizamos a colheita dos votos. Eu passo, então, a anunciar o resultado para este processo. A primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, no processo final 0113, decide por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo sujeito passivo, no mérito por votação unânime, conhecer do recurso do sujeito passivo, dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença singular e julgar parcialmente procedente o valor do ICMS-ST de R$ 466.883,65 e ainda por unanimidade de votos rejeitar o pedido de adequação da penalidade aplicada. É este o resultado para este processo. Agradeço a minha participação e devolvo a coordenação para a conselheira Nislene. Obrigada, conselheira Virgínia. Bom, o doutor Ruide era somente esses processos conosco, né, doutor Ruide? Agradecemos a sua presença conosco. Obrigado. Eu peço licença para me retirar e desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigada, você também. Vamos fazer recomposição de mesa, então. Agradecemos a doutor Josimar pela presença e convocamos. Obrigado, conselheira. É um bom dia de trabalho para vocês. Peço licença para me retirar. Obrigado. Convocamos o conselheiro Ítalo para compor a mesa. E o doutor Rafael agora estará conosco para apreciação dos processos da pauta. O primeiro processo é o recurso voluntário 64/2026, a recorrente é Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira Limitada. Esse processo seria da relatoria do conselheiro Adonídio Vieira, que teve um mandato expirado. Então, nesse sentido, nós retiramos o presente processo de pauta por despacho da coordenação e encaminhamos a SEG para nova distribuição, nos termos do regimento interno do CAT. É este o encaminhamento para o presente processo. O processo seguinte é o recurso voluntário 65 de 2026, a recorrente é o mesmo sujeito passivo, a Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira Limitada, da relatoria da conselheira Virgínia Pereira de Menezes, qual peço que, por favor, profira o seu voto. Muito obrigada, conselheira Nislene. Bom, este processo eu vou pedir licença, não farei o relatório do processo, tendo em vista que o meu encaminhamento seria uma proposta de diligência. Então, eu já elaborei essa proposta de diligência, eu vou fazer leitura para que fique claro e para que a representação fazendária, caso queira, possa complementar os demais conselheiros. Nesse processo, a acusação fiscal é que o sujeito passivo deixou de escriturar na escrituração fiscal digital notas fiscais relativas à entrada de mercadorias constantes no relatório que foi anexado aos autos. Em consequência, está sendo cobrada uma multa no percentual de 25% do valor da operação ou prestação, juntamente com os acréscimos legais. Esse processo chega agora com recurso voluntário e na sessão ordinária que foi realizada na data de ontem, dia 22 de janeiro de 2026, houve um encaminhamento do processo administrativo tributário 4012-100-152-967, no sentido de envio dos autos em diligência, determinando que a autoridade fiscal fizesse a juntada aos autos da integralidade dos demonstrativos que compõem a auditoria específica de mercadorias, porque lá a acusação fiscal é omissão de saída de mercadorias, e foi feita uma auditoria específica.
E notadamente também que fosse trazida a relação pormenorizada das notas fiscais que constituíam o objeto da autuação fiscal, a fim de que a gente pudesse fazer a verificação adequada da autuação, né, e pudesse fazer um julgamento correto. Então, o processo saiu em diligência. Naquele processo, no final 967, foi determinado também que do retorno do processo em diligência, os autos deveriam ser incluídos na pauta para o julgamento em conjunto com os presentes autos, que é este final 3181, com o escopo de verificar se possível correlação, há uma correlação entre as autuações fiscais, porque esses autos eles foram lavados e consideraram as notas fiscais de entrada, tanto no processo da auditoria específica e aqui as notas fiscais que não foram escrituradas. Então, a necessidade de verificação se essas notas de fato estariam compondo a auditoria específica de mercadorias. É, e aí eu faço os demais considerandos no sentido de que o processo administrativo tributário ele prima pelo princípio da verdade material, do contraditório, da ampla defesa. Aqui é a fase de fato que nós temos a possibilidade de envio dos autos para saneamento e possíveis verificações. E aí a minha sugestão seria que o processo fosse encaminhado à Secretaria-Geral para que seja incluído conjuntamente na pauta de julgamento com o processo final 967, que teve um encaminhamento de diligência ontem, na data de ontem, em virtude de possível vinculação e dependência recíproca entre os dois feitos, conferindo-se dessa forma uma necessária segurança jurídica e do julgamento ao deslinde das controvérsias. Então, é este o encaminhamento, senhora coordenadora, para apreciação dos conselheiros e também da representação fazendária. Obrigada. Pois não, obrigada, conselheira. Nós que agradecemos. Doutor Rafael Bosco, com a palavra quanto à proposta da conselheira. Bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, conselheiros. Conselheira Virgínia, conselheiro Josimar, secretária Elisângela. Fazenda Pública concorda com a diligência. Doutora Virgínia bem observou. Em relação ao processo que foi julgado ontem, número 4012 100152967, houve a aprovação de uma resolução para que fossem anexados aquele processo e o de hoje, da presente pauta, né, final 181, no sentido da autoridade lançadora manifestar se foi obedecida a recomendação do Manual de Auditorias e Procedimentos Fiscais, constante do roteiro 9, que trata justamente da auditoria específica de mercadorias. Segundo o manual, tanto as notas fiscais de saída quanto as notas fiscais de entrada não registradas devem ser consideradas na auditoria. Então, o auto de hoje, ele trata justamente de notas fiscais de entrada não registradas, e o auto de ontem, cuja resolução foi aprovada, pelos documentos acostados, não se pode afirmar com plena convicção que essas notas registradas do processo de hoje foram inseridas naquela auditoria, né? Se não forem inseridas e houver essa providência, pode ser que haja uma alteração no valor na auditoria específica de mercadorias. Então, assim, eles não são propriamente conexos, mas conforme a Fazenda Pública observou ontem, eles guardam uma certa relação de materialidade, tendo em vista essa recomendação do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais. Então, essa providência é mais que acertada. Esse processo de hoje aqui, ele já estaria pronto para ser julgado, mas, assim, é conveniente que o julgamento seja feito em conjunto, dada essa circunstância aí, ora apontada aqui pela Fazenda Pública. Então, concordamos sim com a realização da providência sugerida pela doutora Virginia. Eu devolvo a palavra, senhora coordenadora. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Eu questiono aos conselheiros se há necessidade de conferência e a conselheira Virgínia se há algo a acrescentar e se, caso aprovada, se podemos considerá-la lida a resolução. Senhora coordenadora, nada a acrescentar e podemos considerar lida. Pois não, obrigada. O conselheiro Nilson, por favor, como vota? De acordo, senhora coordenadora. Pois não.
eu vou abreviar um pouco. A conselheira relatora e o revisor estão de acordo. Há alguma divergência entre os outros conselheiros? Não havendo divergência, passamos a anunciar o resultado. A primeira Câmara julgadora acolhe, né, a proposta de diligência formulada proposta pela conselheira relatora, no sentido de determinar o encaminhamento dos presentes autos à SEG deste CAT, a Secretaria-Geral deste CAT, para que sejam incluídos conjuntamente em pauta de julgamento com o processo de número 4012 1001 529 67, em virtude de possível vinculação e dependência recíproca entre os dois feitos processuais. A presente resolução lida e aprovada na presente sessão. É este o resultado para o presente processo. Não havendo mais processos a serem apreciados, nós agradecemos a presença do doutor Rafael Bosco conosco, desejando um excelente final de semana. E Obrigado, senhora coordenadora. Igualmente, excelente final de semana para todos. muito Até obrigada. mais. E considero também encerrada a presente sessão, agradecendo a todos e também desejando um excelente final de semana e convocando a próxima sessão para segunda-feira, dia 26, às 8h30. Muito obrigada.